Hoje eu faço loiros em 45 minutos. A montagem sozinha. Dá pra montar muito mais mecha. Hoje eu consigo montar uma mecha em 28, 30, 40 minutos. É possível sim. Hoje a minha agenda é bem concorrida. Muitas vezes eu tenho listinha de espera. Peguei fazendo umas mechas em 39 minutos. Eu falei, não é possível. Gente, moreno iluminado. Você consegue montar um moreno iluminado em 30 minutos? É aplicar as mechas em 45 minutos. Gente, isso é uma liberdade. Olá! Seja muito bem-vinda. Eu sou Débora Martins, cabeleireira há mais de 20 anos, especialista na área de mechas e criadora do método Mecha Descomplicada. E nesse evento eu vou te ensinar o caminho onde é possível montar mechas perfeitas em 45 minutos. Mesmo que você trabalhe sozinha, com uma equipe pequena, mesmo que você não seja uma autoridade na área de mechas, existe um caminho a percorrer, uma jornada que, se aplicada passo a passo, é possível montar uma mecha perfeita em 45 minutos. Mesmo que hoje você não tenha prática e manche todas as mechas que você faz. Mesmo que você deixe aquele laranjinha no começo de todas as suas mechas. Mesmo que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse de fato a sua cliente. Mesmo que você precisou apagar a raiz da maioria de seus trabalhos somente pelo fato de ter manchado a raiz. E eu vou te mostrar o caminho para você fazer mechas perfeitas, sem repassar nenhuma mecha, sem esfumar nenhuma raiz porque você manchou e sem precisar tonalizar todas as mechas para ter um bom resultado. Imagine como seria a sua rotina se, ao invés de ter a agenda ocupada o dia todo com apenas duas ou uma mecha que se inicia às 9 e termina às 18, se ao invés disso você aprendesse um método que, mesmo sozinha, atendendo aí na sua casa mesmo ou no seu salão, do jeito que é hoje e com os mesmos produtos que você já tem aí. E se você conseguisse fazer 3, 4, 5 ou mais mechas por dia? Como seria a sua rotina? Como seria o seu faturamento? Eu trabalhava de cabeleireira, fazia unha para complementar na renda. Além disso, vendia roupa e bijuteria. Eu me esforçava bastante, eu trabalhava bastante, mas eu não via resultados. Porque antigamente a cliente entrava em contato comigo, o coração já disparava, né? O que eu vou fazer? Na hora de aplicar a mecha, eu ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Tá cabelo em 1 hora, em 2 horas, e aquele repasse. Então agora, quando a cliente entra em contato comigo, eu tenho segurança para falar com ela. E na hora de finalizar as mechas, o coração não dispara mais. Você consegue entregar um resultado ali bom, bonito e limpo. Essa questão de ficar esfumando a raiz, reaplicando, isso me incomodava muito. Então, saber que você consegue entregar um resultado lindo e limpo e rápido. Eu trabalho menos e tenho um retorno muito maior do que quando eu trabalhava muito mais, né? Eu tinha muita dificuldade, fazer aquela mecha costuradinha, sabe? Aquela tradicional, sempre tinha problema de manchar a raiz, nunca clareava o suficiente. Eu ia fazer uma mecha e falava, nossa, e agora? Rezava um Pai Nosso, falava, seja o que Deus quiser. A parte, assim, questão de manchar a raiz, não mancha mais, eu tinha muita dificuldade. Eu trabalho já há 14 anos, né, na área de mechas com cabelo. Tranquilamente umas 5 mechas por dia, sozinha. Você monta uma, enquanto age, monta outra. E eu consigo atender perfeitamente. Coisa que eu demorava, assim, 2 horas, 2 horas e meia pra fazer um cabelo, eu me peguei fazendo umas mechas em 39 minutos. Eu falei, não é possível. Aí comecei a fazer, eu consigo puxar umas mechas em 45 minutos, 50 minutos. Eu fiquei assim, não é possível. E eu demorava assim 12 horas, 10 horas para entregar uma mecha para um cliente meu. Hoje eu já entreguei mechas com 3 horas, com acabamento, com tudo, com hidratação. Eu fiquei, meu Deus, eu me via fazendo às vezes uma mecha por mês, 3 mechas no mês. Hoje eu consigo puxar 5 mechas no dia
Então, assim, foi algo surreal que eu saí daqui e fui aqui. Coisas que eu cobrava, assim, R$120 umas mechas, eu consegui cobrar agora, nesse mês de dezembro, R$350. Eu peguei e falei, montar umas mechas, assim, em 45 minutos. Consegui atender 3, 4, 5 clientes no dia, porque eu trabalho sozinha, eu não tenho auxiliar, não tenho nada que me ajude, então é só eu mesmo. Foi algo assim que realmente eu não acreditava e eu paguei pra ver, na verdade, né? E foi algo pra mim surreal. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Bom, desde os 15 anos eu trabalho em salão. Comecei como a maioria de vocês, como auxiliar, e fui me apaixonando pela profissão. Trabalhava como assistente de uma profissional especializada em mechas e fazia isso o dia todo. Eu amava, porém ali eu jamais conseguiria ter destaque na mesma área. Foi então que eu decidi sair. Abri um salão na minha cidade e comecei a atender. Uma aqui, outra ali, porém pouquíssimas ou quase nenhuma cliente retornava. E assim, o movimento ia se decaindo a cada dia. Até que eu não conseguia mais manter um estoque, mesmo que ainda pequeno. E então eu desisti da profissão e fui viver de artesanatos, de patchwork para ser mais específica. Precisava ajudar na renda de casa. Mas além de não ser suficiente, eu não era feliz. E a cada dia eu estava me torturando, indo até a máquina de costura e tendo que fazer obrigada aquilo que não amava fazer. Fiquei assim por 1 ano, até que decidi retornar aos atendimentos. Porém, de forma diferente. Eu queria fazer mechas como no salão que eu trabalhei, somente mechas. E jurei para mim mesma que eu seria a melhor. E assim foi. Abri um salão pequeno na garagem da minha casa, mesmo com a ajuda do meu esposo, que vendeu uma moto Titan na época para comprar os móveis. Com pouquíssimas clientes, eu estava desesperada. Até que apareceu um curso de mechas na Keune, em Londrina, cidade vizinha. Mesmo sem ter o valor do curso, eu pedi emprestado e fui fazer. O curso me trouxe muitos resultados positivos, mas ainda não estava feliz. E por 2 longos anos foi assim, me especializando e nada sobrava de dinheiro. Mas pelo menos eu tinha as clientes retornando ao meu salão para retoque. Só havia um detalhe, elas voltavam reclamar também. Da raiz que sempre ficava manchada, do tonalizante que desbotava, da cor que não era a mesma da referência, enfim. Ainda não tinha encontrado um passo a passo que me desse de fato um resultado. Todos os cursos eram voltados para grandes salões e eu precisaria de uma equipe ou uma assistente e eu não tinha. Então, quando eu fazia o curso, eu aprendia, voltava para o salão aplicar e não conseguia reproduzir. Eu queria um passo a passo simples, que eu conseguisse aplicar no dia a dia, porque repassar mechas para mim sempre foi uma dificuldade. Sempre manchava ali naquele momento do repasse. Foi quando em um dos cursos eu vi um exercício com os oxidantes, para provar que todos eles chegavam na mesma altura e o que diferenciava era o tempo. Foi o estalo que eu precisava e ali naquele momento eu tive a visão do OX controlado. E aí eu pensei, se todos eles chegam na mesma altura e o que difere é o tempo, se eu encontrar a altura certa para a troca do OX, eu consigo retirar todos os papéis ao mesmo tempo. E aí eu não preciso ficar repassando. E aí começou a maratona de testes e mais testes. Uma mistura clareava mais rápido, a outra demorava mais, a da franja estava pronta e a da nuca ainda não. Olha, não foi fácil. Mas depois de muito testar, eu encontrei a mistura e a altura certa para a troca do OX controlado, que evita o tal repasse. E aí, eu uni ele às minhas técnicas, que eu extraí no melhor de todos os cursos que eu fiz, com todas as informações que recebi. Fiz os meus desenhos de mechas para entregar o menor tempo possível. Afinal, eu trabalhava sozinha e para ter um faturamento que compensava, eu precisava fazer pelo menos 4 mechas por dia. Então eu desenhei várias e várias técnicas. Percebi que algumas delas eram mais rápidas na montagem. Então eu redesenhava e aí eu testava novamente.
E eu percebi que 4 delas eram mais rápidas ainda. Então eu cronometrei a minha montagem e pá! 45 minutos. Ah, como eu fiquei feliz! Nasci ali as técnicas 45T. Uni a técnica do OX controlado, as melhores técnicas que eu aprendi nos cursos que eu fiz, uni tudo em um método que me possibilitava montar mechas em 45 minutos e ainda não precisar repassar mecha a mecha. Nascia naquele momento o divisor de águas, não só para o grande salão, mas também para a cabeleireira que atende em casa ou sozinha, como eu há 7 anos atrás. Pois se eu não precisasse repassar as mechas, eu resolveria meus problemas com manchas na raiz também. E foi assim que eu deslanchei. Bem, vendo toda a minha evolução, a mesma Keune que eu fiz o primeiro curso me convidou para ministrar um curso e ajudar outras cabeleireiras. E pasmem, minha primeira turma lotada. E eu vendo uma turma com 50 cabeleireiras e a mesma necessidade, falei: é isso! Eu preciso ajudar outras profissionais. E outras turmas vieram e formando novos profissionais no método e deles recebendo depoimentos que me enchiam e enchem de alegria até hoje. Esses aí são apenas algumas das centenas de profissionais que eu já formei. E o que me motiva ainda mais é saber que eu transformei a vida delas através da profissão. E elas, a vida de suas clientes através de seus trabalhos. E assim, forma-se uma grande corrente do bem. Até então eu queria até desistir, pensei até em desistir, né, tentar outra coisa. Eu sou formada em Direito, questão de fazer as mechas e não conseguir o resultado que eu realmente queria, que a cliente queria, de tanto trabalho, meu Deus, e no final não dá certo, o que é que tá faltando, o que é que eu preciso. Eu sabia fazer, mas não sabia finalizar, eu não sabia tonalizar, eu não sabia eriçar, e tudo isso eu aprendi. Hoje eu faço cabelo que eu nem acredito que foi eu que fiz. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu tinha muita dificuldade, fazia aquela mecha costuradinha, sabe? Aquela tradicional, sempre tinha problema de manchar a raiz, nunca clareava o suficiente. E é por isso que hoje eu ajudo cabeleireiros a montarem mechas perfeitas em 45 minutos, através de um passo a passo simples e que possa resolver os pontos cegos que estão te atrapalhando hoje. Pois não existe um produto milagroso que entregue o resultado perfeito para suas clientes. Pois se tivesse, elas mesmo faziam em casa. Compravam o produto e faziam, não é mesmo? O que você precisa é um método para usar o seu produto, seja ele qual for, mas de um jeito certo, da forma certa, o que é chamado de método. O método na mecha perfeita tem um peso de 90% o sucesso do seu resultado, enquanto o produto tem 10%. Quando você foca no método, só depende de você. Um bom método vai fazer você tirar leite de pedra, tirar resultados excelentes, usando um produto barato ou mediano. Olha só, eu sofri com isso e sei que vocês também gastam dinheiro com cursos que só ensinam o que está na manada. O que é comum, uma mecha bonita, repassando uma por uma, esfumando a raiz e tonalizando todas elas. Eu sofri gastando o que eu não tinha a cada representante que chegava, me oferecendo um pó que não manchasse a raiz de verdade. Que de forma alguma aquele pó em si não deixava aquele laranjinha na raiz, que clareasse a ponto de não precisar repassar. E eu não sei se você sabe, mas todos os pós descolorantes são à base de persulfatos. No final das contas, todos eles vão entregar um resultado de clareamento. Se você, por exemplo, fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, e em cada sessão você usar uma marca de pó, no final você terá o mesmo resultado. E a técnica de transparência sem fim é o nosso primeiro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em 45 minutos hoje. Sabe quando a cliente pede um cabelo muito claro e automaticamente você pensa: eu vou fazer muita mecha em transparências de meio dedo em toda a cabeça sem intervalo. Assim vai ficar claro como ela quer. Mas você esquece que mechas perfeitas
são luzes. E que para a luz aparecer, precisa de sombra, que é o fundo natural ou escuro do cabelo. Se você retira o fundo, você retira a sombra e a luz não aparece. E aí acontece daquele cabelo que não tem mais onde colocar mecha e a cliente diz que ainda não se sente loira. E quem nunca se decepcionou imaginando um resultado e tendo outro? Tirando os papéis no lavatório, desembaraçando o cabelo e pensando: meu Deus, como eu corrijo isso? Isso vale para as mechas costuradas também, tá? Já aconteceu de você ver a foto que a cliente trouxe para você reproduzir e ela dizer para você assim: eu gosto das mechas tradicionais, desde a raiz. Mas na foto, as mechas são finas na raiz e aumentam nas pontas. Aí você fala: mas tá, eu sei fazer. Aí você pega e começa a transparência de costura sem fim. Muita mecha costurada, mas bem fininha. Costurada sem fim mesmo. Olha só o que acontece quando você faz essa costura. Então agora aqui na modelo a gente vai entender um pouquinho como funciona a técnica costurada. E porque mesmo que você morrer de costurar mechas e colocar inúmeros papéis, muitas vezes você não vê a sua cliente tão loira quanto você e ela gostaria. Então olha só, aqui eu vou pegar uma seção e vou fazer uma mecha costurada. Posso fazer costuras mais largas ou costuras mais finas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a quantidade de cabelo na raiz e a quantidade de cabelo que sobra nas pontas. Entenda que esse é o cabelo que vai ser clareado, esse é o cabelo que vai dentro do papel. Então o desenho que você colocar aqui é exatamente o que você vai ter quando você soltar esse cabelo. E presta atenção quanto vai ter de clareamento nessa raiz e quanto vai ter de clareamento nessas pontas. Olha a quantidade de fios que está aqui e a quantidade de fios que eu tenho aqui. Então, ó, aqui, próximo da raiz, nós temos muito mais mechas que vão ser clareadas do que nas pontas. Percebam que aqui, ó, a extensão de cabelo é muito maior e ela vem diminuindo ao comprimento do cabelo. E aí a ponta acaba praticamente sem mechas. Ó. Além disso, a técnica costurada, ela forma o que a gente chama de triângulo com base para cima. E só o fato de você desenhar um triângulo com base para cima na cabeça da sua cliente já é um fator para você manchar esse cabelo e essa raiz. Quer ver o que acontece? Quando você costura um cabelo, você faz esse movimento com o pente. Você entra na mecha e assim você vai costurando a sua mecha. Olha só como você faz um triângulo com base para cima. Olha, então se a gente observar aqui, eu tenho mechas costuradas. Aqui eu tenho uma parte reta da minha mecha e aqui eu tenho uma parte que se afunila, olha só. Então é um triângulo com base para cima. Esse triângulo com base para cima, ele já me diz que eu vou ter um maior clareamento aqui do que nas pontas. Então esse cabelo, essa técnica, ela já vai me entregar um resultado de marcação, porque eu estou desenhando ela assim. Tudo que eu desenhar aqui é o meu resultado. Então eu vou ter marcação na raiz e essa mecha aumenta na raiz e diminui comprimento e pontas até chegar na ponta quase nada, como a foto que eu mostrei de referência para vocês. Mas tem mais vilões para você descobrir aí, tá? Olha só, o nosso segundo vilão é o STF, a síndrome do tonalizante feliz. É quando você tira suas mechas, vê que a cor está linda, até surge uma dúvida lá no fundo se você deve ou não tonalizar. Mas você lembra daquele curso de mechas que você fez na marca X, Y, Z e que te disseram que você deve obrigatoriamente tonalizar as suas mechas sempre, para fechar a cutícula do cabelo que acabou de ser descolorido. E aí você vai lá, tonaliza o cabelo que está perfeito e depois da ação do tonalizante a cor não está mais bonita como estava antes. Lembra daquela mecha que você tirou, ficou super feliz com o fundo que abriu
e pensou que ia arrasar nas fotos daquele cabelo. Mas, para ficar melhor ainda, resolveu tonalizar. E depois que tonalizou, a cor estava apagada, choncha, parece até que escureceu suas mechas. O terceiro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em menos tempo de atendimento é a mecha 20-20-20. Aquela que você começa com 20 volumes. Depois, acabou o seu produto da cumbuca, você está no meio da cabeça, vai lá e prepara mais com 20 volumes. Depois você já está lá no topo, você vai lá e prepara mais produto, também com 20 volumes. E aí a nuca fica pronta e o topo demora mais 3 horas para chegar na cor. Isso quando você tem paciência de esperar chegar no tom. Quando você já não está tão cansada que tira antes do topo chegar na cor. E aí a sua cliente vai lá, puxa uma mecha lá da nuca, olha para você e fala assim: é assim que eu queria em toda a minha cabeça. Frustrante, né? O nosso quarto vilão é a febre do repasse caprichoso. Já escutou alguma frase assim ou parecida? Se você não repassa suas mechas, você não é caprichoso. Já fez vários cursos que te disseram que é imprescindível o repasse das mechas para o resultado que você deseja. Repasse é legal e por muito tempo eu tentei fazer achando bonito toda aquela frase. Mas o fato é que toda vez que uma cabeleireira tenta repassar uma mecha sozinha, um papel escorrega, um eriçado mancha, um dedo escapa e passa no cabelo natural. Ou seja, é muito lindo, mas é a realidade do salão grande e com no mínimo 2 assistentes para auxiliar neste momento. E se você não dispõe dessa equipe, eu te digo que existe um método que é voltado para a sua realidade, que vai te ensinar a fazer mechas perfeitas sim, sem precisar de repasse. Só que fica tranquila, que na próxima aula eu vou te ensinar o jeito certo do método que vai fazer você fazer mechas perfeitas em menos tempo. Fica tranquila que você vai aprender sobre quadrantes na próxima aula, tá? E agora o maior vilão das mechas perfeitas é a crença do pó do milagre. É quando você acredita que o pó da marca tal é melhor e que o pó que você usa hoje é o que está fazendo você deixar aquele laranjinha na raiz. E a cada vendedor que passa e diz que o pó dele não deixa a raiz laranja, você já pede logo meia dúzia de pó, imaginando que ele é o pó do milagre e que vai resolver a mancha de raiz. E aí são mais 6 latas de pó do milagre encostados no seu estoque. E mais uma vez o seu lucro fica parado e não é no seu bolso. E na verdade, você pode usar o pó da sua escolha, o que você tem maior facilidade de compra. Todos eles clareiam a mesma quantidade de tons, pois são à base de persulfatos. Então, não existe pó de 9 tons, por exemplo. O que vai definir a quantidade de clareamento é a sua escolha correta do OX. E o que vai fazer o seu pó não manchar é a sua aplicação e preparo dele. E na hora de fazer a técnica de raiz perfeita, sem nada de manchas alaranjadas na raiz, você pode acreditar, também não é a marca do seu pó, e sim a técnica que você usa e como você aplica esse pó na sua mecha. Você também pode fazer uma mecha de raiz perfeita e sem manchas, com o pó que você já está acostumada a usar aí no seu salão. Não precisa cair na crença do pó do milagre, ok? Esses são os 4 vilões que podem estar instalados aí no seu salão, impedindo a diminuição do tempo da realização da mecha perfeita. E o ponto mais importante é que se você encontrou algum deles aí no seu salão, saiba como eliminá-lo de uma vez por todas. Na próxima aula, você vai aprender os 3 pilares que sustentam uma mecha perfeita que é montada em 45 minutos. Passos fundamentais que, se não estiverem presentes na sua mecha, você não consegue reduzir o tempo e nem entregar uma mecha verdadeiramente perfeita. Agora, eu quero te fazer um pedido. Aqui embaixo dessa aula tem um botão que leva direto para o nosso grupo de estudos do Facebook. Uma comunidade cheia de profissionais com o mesmo desejo de crescimento. Lá nessa comunidade, eu quero que você escreva qual foi o seu maior vilão identificado aí no seu salão. Isso é muito importante para que eu saiba que estou ajudando você de verdade a fazer a limpa desses vilões aí e deixar a casa arrumada para o próximo passo, ok? A gente se vê na quarta-feira.
Um beijo e até lá!